pessoal, a gente está começando aqui mais um episódio do nosso Globotech Cast especial da trilha Menos é Mais, para a gente falar aí muito sobre sustentabilidade. E hoje a gente está estreando aqui uma nova editoria, que é a editoria Fato ou Fake, para a gente conversar com vocês e desvendar tudo aquilo que a galera de casa e que a gente aqui também tem dúvida, né? Compostagem, vale a pena, não vale? Coleta seletiva faz sentido? Plástico é reciclado? Bom, a gente vai te contar tudo aqui. E quem está falando aqui é Clara Martins, do time de tecnologia aqui da Globo. E para começar, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele morena, cabelo longo e castanho escuro, meus olhos também são castanhos escuros e estou vestindo uma blusa preta com um blazer verde. E a gente está aqui presencialmente no estúdio do Globotech Cast, em que a cor predominantemente é azul. E quem está aqui comigo é uma galera fera nesse assunto, né? Bom, para a gente iniciar esse papo, vou apresentar para vocês a Ana Beatriz Lourenço, jornalista e apresentadora aqui da casa e apaixonada por essa temática, né, Ana? É isso, Clara. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou me autodescrever também. Sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, longos, tenho os olhos castanhos escuros e estou usando uma blusa rosa. É uma honra estar aqui com vocês para a gente tirar essas dúvidas, né, tão frequentes aí. Show, Ana. Muito obrigada pela sua presença. E quem está do seu lado? Conta aí pra gente, Érica, como que tá sendo aqui a sua presença aqui no Globotech Cast. É um prazer estar aqui com vocês, né? Então aqui a minha segunda participação, essa trilha de sustentabilidade. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, com loira, com cabelo curto. Tô vestindo uma camisa bege estampada, olhos castanhos. E estou muito feliz de, mais uma vez, estar aqui participando e vamos ter muita coisa aí para conversar. É isso, Érica. E a Érica faz parte do time de gestão ambiental aqui da Globo. Isso. E quem também faz parte do time é o Léo Amódio, que está aqui do meu lado. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Clara. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Acho super importante a gente falar, debater todas essas questões aí sobre o tema ambiental, que é um tema que eu amo, trabalho e amo. Então, super feliz em estar aqui. Me apresentando, Leonardo Amódio, gerente da área de gestão ambiental, homem, pele clara, olhos e cabelos castanhos, vestindo aqui uma camisa preta e uma calça verde. Obrigada, Léo. E você tá vendo que aqui na tela tem uma pessoa mais do que especial presente aqui com a gente, ator e ativista ambiental e que vai compartilhar muito com a gente sobre a sua jornada aqui. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, aqui Matheus Solano, me autodescrevendo como um homem branco, pele clara, cabelo preto, uma carequinha aqui atrás, que vocês não veriam se eu não mostrasse. Estou falando da minha casa com uma blusa azul e a minha casa aqui com fundo predominante dente branco de tijolinho. Perfeito, Matheus. Muito prazer, obrigado por terem me chamado. Muito obrigada a você pela presença e que esse papo aqui a gente consiga tirar muitas dúvidas que a gente recebeu por aqui, né? E pra gente começar, Matheus, eu tenho uma pergunta para você. A gente já sabe que você é muito envolvido nessa temática ambiental e que cada vez mais você tenta passar essa mensagem para o seu público e nas obras que você tem feito. E um dos pontos que a gente tem muito recebido aqui é em relação à coleta seletiva. Será que separar os nossos resíduos em casa realmente faz sentido? Muitos acreditam que no final das contas, tudo acabará sendo misturado nessa coleta e será destinado diretamente para um aterro sanitário. Bom, a gente quer aqui saber sua opinião sobre essa percepção e como que ela se encaixa nesse panorama aqui da sustentabilidade. Você acredita na coleta seletiva? Olha, eu sou um grande fã da coleta seletiva, inclusive um dos meus projetos de vida é passar um dia de garimpo, um dia como um funcionário da coleta seletiva e acompanhar esses funcionários desde a madrugada, onde começa o turno deles, até o centro de triagem, seja em Bangu, seja onde for. Eu já estive no centro de triagem de Bangu, é muito bonito, muito importante o trabalho que é feito lá, inclusive empoderando pessoas que antes estavam trabalhando, entre aspas, né, num lixão, antes mesmo de ser aterro sanitário. Então, bom, vamos lá. Eu acho que, assim, cada um tem a sua responsabilidade, né? Se você está num aeroporto e você olha dentro de um lixo que só tinha que ter coisa reciclada, você vê um monte de coisa que não pode ser reciclada,
das duas, uma. Ou você fala, se o aeroporto não faz a parte dele, ou se as pessoas no aeroporto não fazem a parte dela, ou você vê um funcionário depois juntando, digamos assim, um lixo com o outro. Se eles não fazem, eu não vou fazer também. Então, essa é uma atitude. A outra atitude é, vou fazer a minha parte. Né? E eu sou desse time. Eu sou do time do Beija-Flor. Tem aquela história do Beija-Flor que vai apagar o incêndio levando água no biquinho. O leão olha aquilo e fala, Beija-Flor, você acha que você vai apagar o incêndio? O Beija-Flor fala, absolutamente, eu só estou fazendo a minha parte. Então, acho que cada um tem a sua parte muito bem delimitada, cada um sabe a sua parte. E é muito fácil dizer, se o outro não faz, eu não faço também. E, Matheus, como você bem disse aqui pra gente, né, trouxe essa importância da gente cada vez mais atuar com essas práticas, né, independente do cenário em que a gente está inserido. E eu queria saber de você, você tem costume de fazer isso na sua casa e no seu dia a dia? Sim, temos aqui, tanto, isso começa na compra, né, privilegiar empresas que têm menos embalagem, né. Muitas vezes isso não é possível, e quando isso não é possível, eu pego essa embalagem, eu lavo essa embalagem, eu deixo secando essa embalagem e boto para a coleta seletiva. Mesmo sabendo que muitos daqueles materiais, isso eu pude saber indo ao centro de triagem, muitos daqueles materiais são recicláveis, mas não tem máquina para reciclar. Portanto, que reciclável é esse, né? Tem muita coisa que é reciclável, mas o Brasil não tem máquina que transforma aquele produto em outro produto igual ou parecido, né? Então a gente está engatinhando numa indústria que devia ser absolutamente, enfim, selada, carimbada, registrada, e não é, né? São catadores de lixo que vivem de forma informal, fazendo um trabalho que é importantíssimo, que é um trabalho de saúde pública, que é fazer essa separação dos resíduos e a venda para essas empresas que muitas vezes, ao invés de agradecer o catador, cobra do catador aquilo que ele vai vender para a empresa, que na verdade era uma responsabilidade da própria empresa. Então, sabemos das maldades do capitalismo e, enfim, não podemos fazer parte delas. Com certeza. E a Ana, que já fez muitas reportagens, né, sobre isso, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o que você acha dessa prática. É muito importante. Matheus bem explicou que cada um precisa fazer sua parte e há um sistema que funciona realmente. Aqui no Rio de Janeiro, de onde a gente está falando agora, aqui no Rio de Janeiro existe um sistema, sim, de separação, de destinação correta para esse tipo de resíduo, para esse tipo de material. E nós temos diversos centros de distribuição, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que seguem com esse trabalho. A Érica pode até explicar melhor, né, Érica, sobre o destino, sobre esses locais, sobre esses ambientes. E eu tenho alguns exemplos também para citar em relação a isso, mas explica para a gente como é que funcionam esses centros de distribuição. Que ótimo. Eu explico sim. Aqui no Rio, né, até como o Matheus falou, né? A gente tem realmente o maior aterro sanitário que atende o Estado, sendo que antes, qualquer coisa, né, que antecede a destinação por aterro, que é exatamente o que a gente quer evitar, esses resíduos eles são passados por uma área de triagem e transbordo. E em muitos locais dessas áreas de triagem e transbordo tem cooperativas atuando, né? Então, tem diversas estações de transferência e transbordo dessas atividades espalhadas pela cidade. E aí tem essas cooperativas que atuam. Acho que tem muito da responsabilidade dos entes públicos também de administrar isso e de desenvolver sempre, capacitar, né, os locais para que a gente não tenha nenhum tipo de desvio de bons materiais indo para aterro sanitário. É isso, Érica. Eu percebo, né, como jornalista, percebo que há um engajamento social em relação a essas práticas sustentáveis, especialmente aqui no Rio de Janeiro, mas a gente sempre encontra também os mal educados que, como o Matheus citou um exemplo, essas coisas continuam acontecendo. Trago alguns exemplos de reportagens que a gente já fez, sou jornalista dos canais, né, dos jornais locais aqui do Rio de Janeiro, e em paralelo a essa questão da coleta seletiva, a gente vê muito aqui no Rio mutirões de limpezas de praia, por exemplo. E durante esses mutirões, durante esse trabalho, esses grupos de voluntários recolhem materiais nas praias aqui do Rio de Janeiro. É uma área
com muita área, com uma orla muito extensa, então a gente consegue encontrar, infelizmente, muito material que poderia estar sendo reciclado, mas sendo descartado de forma irregular nas praias do Rio de Janeiro, trazendo um dano irreparável, né? Um dano, enfim, muito grande para o meio ambiente. Então, eu já fiz diversas reportagens com voluntários que fazem esse tipo de limpeza em praias e tive a oportunidade também de presenciar a destinação desse material em centros de distribuição. Um deles fica no Santo Cristo. E a gente vê uma cadeia produtiva ali. Tem muitas famílias que dependem desse trabalho, né? Catadores de recicláveis que trabalham ali fazendo essa separação, destinando corretamente dentro desses centros. Tudo isso segue uma economia que é muito grande, que é muito importante e que faz um bem danado, né? Não só para a economia, como citei, mas para o meio ambiente em si, enfim, trazendo um benefício muito grande a longo prazo também. Então, a nossa sociedade, percebo que está enxergando agora a importância de cada um fazer sua parte. Existem dois lados, né? Quem não se importa e que está de olhos vendados e quem está tentando fazer o mínimo, tentando se engajar nessas pautas, e tudo isso é muito importante. Perfeito, Ana. E você falou de mutirão, a gente sabe que o Matheus já participou de alguns aqui na cidade do Rio, né, Matheus? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual é o sentimento que você sente realmente, né, quando você tá participando de um desses e trocando com tanta gente diferente e de tantas cidades diferentes, né, e que estão ali em prol do meio ambiente. É uma sensação de pertencimento mesmo, né? Por incrível que pareça, né? Não só estar na natureza, mas limpar a besteira que a gente fez nesse planeta também é uma forma de conexão, né? Eu digo isso porque muitas vezes você vai fazer um mutirão para limpar a borda de uma lagoa e no dia seguinte aquilo está com a mesma quantidade ou 2 vezes mais. Então as pessoas poderiam olhar, você está enxugando gelo, você está encaixotando fumaça, mas não. Aquilo ali é muito mais do que limpar, é fazer parte, né, de uma solução, se engajar, levar a criança, entender que essa é a nossa função enquanto humanidade agora, limpar a sujeira que a gente vem fazendo nos últimos 200 anos, principalmente, né? Então, é isso, acho que a gente ganhou uma outra forma de se sentir pertencente, parte de um planeta, né? Bicho, parte de um planeta, que é limpar o que a gente fez. Perfeito, Matheus. Algo que, assim, no nosso primeiro episódio, a Sônia também falou muito sobre isso, né? A gente conseguir reparar os danos que a gente causou lá atrás. E, bom, a gente sabe que aqui na empresa a gente tem diversas iniciativas para trabalhar a coleta seletiva. E uma dúvida que surge também aqui, quero que o Léo conte um pouquinho pra gente desse processo, mas uma dúvida também que eu gostaria que você respondesse é se guardanapo sujo ele pode ser compostado ou não? É uma dúvida que a gente tem muito aqui internamente e fora também, que eu tenho certeza que o pessoal que está em casa também se pergunta sobre isso, né? Vamos sim. Sim, a resposta é sim, pode ser. Assim como o copo de papel também, né? Ele pode entrar dentro do processo de compostagem. Mas eu queria ir além da questão de coleta seletiva, na verdade, economia circular, né? De uma maneira geral. Acho super importante o ponto do Matheus, da Ana, em relação à coletividade, né? A gente sabe que não adianta só a questão de infraestrutura, não adianta a gente oferecer ali os coletores, toda uma infra para isso, se ali o colaborador, no caso, falando um pouco mais da Globo, não vai investir, não é nem gastar, vai investir ali alguns segundinhos, 1 segundo que seja, na tomada de decisão dele ali em relação à segregação. A segregação tem um papel importantíssimo nessa questão da coleta seletiva. A gente pratica aqui na Globo coleta seletiva desde 2017 e de lá para cá a gente vem evoluindo, ainda tem uma jornada com certeza para evoluir, mas a gente vem evoluindo bastante e aprendendo muito nesse processo. Então já distribuímos coletores de tudo que é tipo, né? E todos os processos estão bem estruturados em relação a isso, a compostagem é um deles. Mas a gente precisa muito da questão da segregação, então a gente vem investindo muito na questão de treinamento. E conscientização com algumas medidas dentro da Semana do Consumo Consciente, a Semana do Meio Ambiente. E aí, aproveitando aqui a questão do fato ou fake, para desconstruir outra coisa, já me perguntaram algumas vezes em relação a... mas eu vejo nos corredores na Globo, às vezes passa uma área de serviços e mistura tudo num saco só. É verdade, mistura. Só que se reparar, e eu até olhei aqui para ver se estava, e todos vão estar, eu garanto. Aqui a gente confere tudo, né? São sacos de cores diferentes. Então, né, a operação de limpeza pega todos os sacos, recolhe num saco único, mas na central de resíduos isso é segregado. Então, podem ficar tranquilos que a segregação dentro da empresa é feita e muito bem feita.
E os nossos números dizem isso, né? Hoje a gente tem um número de 20% que a gente ainda envia para aterro sanitário. A gente tem um compromisso público de chegar a 0 até 2030. Né? Então, tem um caminho aí para a gente percorrer em relação a esses 20%. Só que esse número, há uns 2 anos, era 80%. Então, 80% há 2 anos iam para aterro sanitário, hoje somente 20%. Isso mostra toda a evolução que a gente está tendo na linha da economia circular dentro da empresa. Eu sinto um prazer mesmo de trabalhar numa empresa que, a olhos vistos, pensa o seu dia a dia de forma sustentável, a olhos vistos. E tem uma sugestão a fazer, porque a educação ambiental é uma coisa difícil de ensinar para uma sociedade que inventou várias formas de conforto, que às vezes nem são tão confortáveis assim. A questão da educação ambiental é complicada numa sociedade em que o conforto, né, parece que é um direito nosso, o conforto antes de qualquer coisa, né? E por isso eu acho que muitas coisas que podem parecer desconfortáveis, como trocar a sacolinha plástica por uma sacola retornável, né? Isso tem que ser aos poucos, tem que ir sendo ensinado para a dona de casa e para o dono de casa que vão fazer as compras, aos poucos. Olha, daqui a um mês a gente vai mudar para sacolas retornáveis e tal, você vai ganhar a primeira e tal, olha que legal, olha só o que acontece com o plástico da sacolinha, parará, isso vai durante uma semana, 2, 3, olha, semana que vem vão ser trocadas, não vão ser mais dadas aqui sacolas plásticas e tal, você vai ganhar a sua primeira sacola retornável, volte com ela. Pronto, finalmente chega o dia e tal, você dá uma sacola para cada um e pronto, a pessoa voltou e ela não trouxe a sacola, desculpa, mas a gente ficou um mês ensinando e coisa e tal. Então, assim, não é uma coisa abrupta. Então, eu vejo muita gente vendo aquela quantidade, às vezes se confundindo o que é orgânico, o que é orgânico, mas não pode, o que é orgânico, mas pode. Tem, às vezes, umas confusões ali que vale a pena não só nesses fóruns do Menos é Mais e no treinamento da equipe técnica, no início das novelas, da mesma forma que vai a equipe de segurança falar sobre a segurança nos estúdios, que vai uma pessoa falar sobre a história, vai contextualizar aqueles personagens e tal, e uma pessoa falar sobre o dia a dia sustentável na empresa. Falar do orgulho que a empresa tem de ser sustentável e de como todos nós temos que fazer parte, né? Só a empresa que tem que ser, somos nós que temos que segregar, como você bem lembrou. Que demais isso, né? E agora, recentemente, a gente convidou, na verdade, né, os nossos colaboradores a se candidatarem para serem embaixadores da economia circular. Conta um pouquinho pra gente, Léo, sobre isso. Vai muito ao encontro que o Matheus falou, né? A gente vê, né? A gente já tem uma infra toda pronta, uma operação pronta, mas realmente essa questão do treinamento e conscientização, assim, é fundamental nesse processo. E para isso a gente criou esse programa de embaixadores e foi super bem sucedido. Até a gente teve mais, se não me engano, mais de 200 pessoas se inscreveram no sentido de serem os guardiões ali das suas respectivas áreas. Então a gente consegue colocar um olhar mais próximo em todas as áreas ali da empresa. Então praticamente todas as áreas têm o seu representante, ele tem um papel ali de mostrar as boas práticas, essa questão da compostagem ou não, se esse item entra ou não entra. Isso, o embaixador tem essa responsabilidade, tem esse papel, assim como também dá uma olhada na performance das suas áreas. E com isso a gente vai evoluindo junto como empresa. Então esse programa foi lançado agora, a gente fez já uma primeira reunião, né, de um kick-off com todo mundo explicando ali papéis e responsabilidades e como é que a gente vai agir. E a gente espera que isso se reflita positivamente nos resultados aí nos próximos meses. Então é um trabalho aí constante, de formiguinha mesmo, mas que a gente consegue ver uma evolução e acredita muito que a gente vai chegar lá. Não, e é aquilo também, né? A gente teve aí 200 pessoas interessadas e que vão pegar essa informação e vão passando para os outros, né? Até a gente conseguir chegar aqui em todo mundo da Globo, né? O nosso sonho e levar também para o pessoal de fora. E, Matheus, como você bem comentou aqui sobre os padrões de consumo, né? Que cada vez mais a gente vai ali pela tendência do que tá cômodo, não sai muito da zona de conforto. E um assunto polêmico que a gente já sabe por aqui é o consumo de carne, que está muito relacionado a esse padrão que em algum momento criaram na gente, na sociedade, e que a gente aceitou.
sem refutar, sem questionar muito sobre. E eu queria que você comentasse um pouquinho, tirasse essa dúvida, né? Desvendasse se a gente diminuir o consumo de carne é sustentável ou não tem nada a ver. É fundamental diminuir o consumo de carne. É fundamental colocar na cabeça que a gente está matando bichos para comer em 2024, com tudo que a gente evoluiu de vitaminas, de isso, de aquilo. Tem uma série de coisas que a gente põe no rosto, uma série de coisas que a gente põe no corpo, que a gente inventou para retardar, para isso, para aquilo. Enfim, a gente é incapaz de mudar a nossa alimentação, né? A gente sabe muito bem o porquê disso, dinheiro por trás. Porque, enfim, as opções vegetarianas, veganas, estão aí pulando aos montes e cada vez mais saborosas, cada vez mais diversas, né? Como é diversa vamos dizer, os produtos de uma agrofloresta, por exemplo, que é uma grande solução à monocultura, à permacultura, enfim, tantas outras soluções eu acho que incomodam alguns poucos endinheirados e que a gente já podia estar em outro lugar, né? É uma questão histórica, é uma questão cultural e é uma questão social, a questão da comida, da carne de um bicho morto ter que estar num prato da gente todos os dias. Botou historicamente, socialmente, culturalmente e como status a necessidade da carne no prato da gente. A gente não tem tanta necessidade de tanta proteína e existem outras formas de conseguir a proteína de outros alimentos. E além do fator animal, a gente também tem relação com as emissões, né, de CO2 e com o meio ambiente. Exatamente. A indústria da carne, né, Matheus? Como ele bem citou, a indústria da carne tem um impacto ambiental muito grande, muito danoso também. Quando a gente fala da criação de gado, por exemplo, que alimenta essa indústria da carne, a gente está falando de emissões de gases de efeito estufa que são também irreparáveis, né? A gente tem historicamente dados que comprovam isso, que essa criação de gado, assim, essa história que a gente traz, especialmente aqui no Brasil, causa um impacto muito grande ambientalmente. A gente tem emissões de gases de efeito estufa, especialmente o metano e o óxido nitroso. Então, a gente tem esses gases que são emitidos, por exemplo, pela digestão de vacas e ovelhas, né? Quando a gente para pesquisar isso, é curioso, porque a gente às vezes nem imagina o que está por trás, né, daquela comida que está no nosso prato. Então, a gente tem a emissão de gases que são muito danosos, a gente tem o uso de fertilizantes na produção de alimentos que também contaminam o solo. Então, a gente tem todo um ciclo perigoso ali a longo prazo. E sem falar dos recursos naturais que vão sendo esgotados com esse ciclo, né? A água, o solo, enfim, tudo que é explorado de uma forma irreparável. Quando a gente fala do consumo de carne, é um assunto que a gente precisa, sim, conversar, entender melhor, porque nós vivemos numa sociedade que consome carne em excesso. A gente convive com isso, a gente cresce com isso. Então, a gente precisa, sim, conversar e pensar em estudar formas de se atingir um objetivo comum. E, além do impacto ambiental, a gente tem um impacto para a nossa saúde também, consequências para a nossa saúde, que o consumo excessivo de carne, estudos mostram que podem causar também efeitos na nossa saúde para o nosso organismo. Há estudos que indicam até mesmo o consumo excessivo de carne relacionado a doenças cardiovasculares, especialmente com a carne vermelha, carne processada, tudo isso traz também um impacto para a nossa saúde. Então, realmente, a gente precisa conversar, ouvir ideias, ouvir opiniões e criar sugestões também para essa linha, né? E uma sugestão criada já há anos é a campanha mundial da Segunda Sem Carne, né, Érica? Inclusive, a gente estava até conversando um pouquinho antes disso, né? Antes de começar aqui. Realmente ter um dia para estimular as pessoas e os consumidores aí a entrar em contato com esse tema, que é cultural, como vocês estão falando, é difícil essa mudança, né? Mas tem toda uma relevância aí quando a gente pensa no aspecto ambiental. Né? Depois Léo até pode complementar, mas aqui na Globo a gente olhou também, né, deu um foco na Semana do Consumo Consciente do ano passado, trazendo aí esse tema e botando no calendário ali, no calendário não, como é que é? No cardápio. No cardápio dos restaurantes ali, opções sem carne. E que foi muito elogiado, né, aqui internamente, essa ação que a gente teve.
que é um passo de cada vez, mas a questão é conscientizar e mostrar um pouquinho da importância dessa redução, né? A questão, gente, é que todas as questões socioambientais que a gente está discutindo aqui são de uma urgência. Não existe nada mais urgente do que isso. Ok, pode existir coisas de uma urgência mais imediata, mas eu acho difícil, porque a gente está falando da água para beber e do ar para respirar. Então, assim, são questões que deviam ser questões de Estado, questões federais, questões mundiais e que deviam ser leis, entendeu? A gente passou a usar o cinto de segurança por causa de uma lei. Meu pai não usava cinto de segurança. Hoje a gente não se vê entrar no carro e não botar o cinto. É automático. Assim como devia ser automático a redução do consumo de carne e tantas outras coisas, né? Mas, enfim, como bem estamos dizendo, são mudanças culturais, né? Que a gente sabe que não são do dia para a noite, mas por isso mesmo que eu digo que é uma questão federal, uma coisa que precisa de uma imposição estatal, eu acho. Com certeza, e a gente realmente só começa a entender a importância quando a gente sente na nossa pele, né? Que a gente fica, opa, talvez eu tenha que começar a fazer alguma coisa, né? E entrando aqui nesse assunto que a gente já vem falando sobre mudança dos padrões de consumo, também essa é um pouco da nossa zona de conforto, a gente começar a compostar nas nossas casas. Inclusive, eu faço a compostagem, faço com uma empresa parceira, e desde que eu comecei a fazer, eu vi o quão simples era e por que eu não tinha começado antes. E eu sei que o Matheus, que também está aqui com a gente, também faz, né, Matheus? E eu queria que você contasse pra gente uma dúvida, né, que surge muito. Poxa, eu não vou fazer compostagem porque gera odor, gera mau cheiro, vão ter bichos na minha casa. Isso é verdade mesmo? Não só faço compostagem, como eu tenho as já famosas, muito aguardadas lives na composteira do Matheus Solano, aos domingos, onde eu, seminu, faço a minha compostagem, chamando aí os seguidores de todas as formas para a questão da composteira. A compostagem é o máximo, gente, não só porque ela funciona, porque ela faz o que é uma das inúmeras lições cíclicas que a natureza nos dá, né, de que aquilo que veio da terra volta para a terra e alimenta os próximos alimentos, assim, e também por uma questão filosófica, religiosa. Assim, quando eu faço compostagem, eu lembro que um dia eu vou ser compostado. Sempre que eu faço compostagem, eu penso nisso. Assim. Um dia eu serei compostado também, e que beleza fazer parte de um planeta, de algo que é muito maior do que eu. Acho que isso bota a gente, a minha terra, a gente no chão. Mas respondendo a sua pergunta, a forma que se encontra para se não dar mau cheiro e, através desse mau cheiro, acabar chamando os vetores, né, ratos, baratas, animais que não interessam para a compostagem dos nossos alimentos, é colocar em cima desses alimentos 3 camadas de material seco, seja ele folhas secas picotadas ou serragem. Enfim, eu, como tenho um jardim, eu pego as próprias folhas que caíram, que secaram, dou uma picotadinha nelas e boto assim enfim, como eu disse, 3 vezes mais do que eu coloquei de produto uma semana, assim. Então, toda semana eu faço a minha compostagem e não dá bicho, não. Matheus, deixa uma dica para quem mora em apartamento também. Dá para fazer isso no prédio? Diz que tem composteiras de apartamento, sim, são umas latas de banho, que elas botam uma em cima da outra e tal. Tem outras menores, mais chiques e tal, eletrônicas e tal. Hoje se acha de tudo, né? É só procurar, é só se interessar. Uma outra coisa que eu acho interessante falar, já que estamos falando dentro da Globo, falando como uma empresa se coloca à frente na corrida pela sustentabilidade, eu não vejo como... Eu nunca vou esquecer de uma live que eu fiz com um professor no início da pandemia, em que eu perguntei para o professor, o senhor não acha que a educação ambiental devia ser uma matéria na escola? E ele disse não. Eu falei, gente, mas por que não? Ele falou, eu acho que a educação ambiental tem que permear todas as matérias. E assim, é isso, a educação ambiental, a questão com a sustentabilidade tem que estar no dia a dia. Então, eu não entendo hoje, 2024, um engenheiro, um arquiteto, não pensar numa composteira para cada prédio que ele vai fazer. Tem coisas que são estruturais, que são de uma cidade que se pensa mais sustentável, né? Então, acho que há formas da gente
cada um no seu campo ser mais sustentável. E indo nessa linha, Matheus, é algo que aqui na Globo a gente tem tentado fazer muito, né? Trazer essa interdisciplinaridade para falar da educação ambiental, né? Não necessariamente tem que ser um biólogo, um nutricionista, um gestor ambiental, mas sim todo mundo em conjunto para conseguir trazer essas atividades aqui. E um tema que tem sido muito falado nas redes e cada vez mais que a gente tem um impacto ambiental super negativo aqui na cidade do Rio ou também no Brasil como um todo, é o famoso racismo ambiental. E eu queria que a Ana dividisse um pouquinho pra gente, explicasse o que é isso e com base nas matérias, nas entrevistas que você fez, como que tem sido, como que você enxerga o racismo ambiental aqui no Brasil. Sim, Clara, o racismo ambiental não é algo novo, mas a discussão sobre isso tem sido muito recente e muito importante também. Quando a gente cita o termo racismo, nos remete muito a ofensas raciais, a palavras, a injúrias, mas a gente tem também um caráter estrutural do racismo, né? E quando a gente fala da estrutura, da sociedade em que a gente vive, a gente percebe, sim, estruturas e classes que são extremamente desiguais. E a gente sabe quem está na linha da desigualdade quando a gente cita essa questão racial aqui no Rio de Janeiro, né? Então, qual que é o conceito de racismo ambiental? As estruturas, né? Olhando a nossa estrutura social, quem que a gente percebe que está numa posição desfavorável? Quem que a gente observa isso? E claramente são famílias, são pessoas negras, são pessoas pretas que crescem, que já nascem nesse ciclo extremamente desfavorável e desigual que a gente observa aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de Baixada Fluminense, por exemplo, quando a gente cita uma tragédia ambiental, você vai ouvir as vítimas dessa tragédia ambiental, são todas, né, majoritariamente pessoas pretas, pessoas negras, pessoas pobres, que estão nessa linha e que são afetadas diretamente. Tudo isso tem diversas motivações, diversas justificativas, entre aspas, mas uma dessas justificativas seria a falta de políticas públicas para essa população, para essa comunidade. A gente tem no estado do Rio uma enorme quantidade de pessoas negras e pessoas pretas, mas morando nas comunidades, morando nas periferias, quais são os públicos que a gente observa? Então, sempre quem está na mira de tragédias ambientais, de acidentes, não chamo nem de acidente, mas tragédias ambientais aqui no Rio, sempre, majoritariamente, a gente vai ver um público muito específico. Recentemente, nós tivemos alguns exemplos aqui no Rio, fizemos coberturas de tragédias ambientais na Baixada Fluminense, especialmente, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Japeri, também tive por lá. E ouvindo essa população, são pessoas que estão nessa linha da desigualdade, são pessoas que já crescem, já nascem assim. A gente não percebe um esforço muito grande do poder público de forma geral em mudar essa realidade, ao fiscalizar uma construção irregular, ao criar políticas de habitação. Faltam políticas públicas para evitar tragédias ambientais que afetam principalmente pessoas negras e pessoas pretas, pessoas pardas, enfim. Então, existe sim um racismo ambiental, se essa é a dúvida, se o racismo ambiental é historinha, se é mais um mimimi, não. Ele existe e existem muitas pessoas na linha do racismo ambiental que precisam de uma realidade transformada para que essas tragédias não voltem a afetar essas famílias. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma população majoritariamente negra. Pelos dados do IBGE, dei uma olhada rapidamente, a gente tem 54% da população do estado sendo considerada preta ou parda. Pessoas brancas são 44%. Esse foi o último dado do IBGE que eu encontrei na plataforma deles. E tem um outro número também sobre a cidade do Rio de Janeiro em relação ao meio ambiente aqui no município. O IBGE levantou, são dados um pouco desatualizados, mas só para a gente ter um contexto, população exposta ao risco ambiental. Mais de 440 mil pessoas. Arborização em vias públicas, 70%. Esgotamento sanitário adequado, 94% de esgoto de forma plena. E os outros 6%? Quem mora nessa área dos 6%? A gente pode imaginar quem são as pessoas que vivem nessas áreas sem saneamento, sem coleta, sem saneamento básico, sem coleta de esgoto. Área urbanizada, 640 quilômetros. Então,
tendo esse panorama geral, a gente consegue ter uma percepção de que muitas pessoas, isso está diretamente relacionado, muitas pessoas que vivem nessas áreas não olhadas, não privilegiadas, vamos dizer assim, de habitação, são pessoas que são diretamente afetadas por queimadas, poluições, inundações, falta de saneamento básico, problemas de saúde devido à exposição a resíduos tóxicos, situação precária de moradia, tudo isso está diretamente relacionada, e o racismo ambiental, quando a gente cita esse termo, as pessoas às vezes se assustam em pensar em ofensas, em injúrias, mas não é só assim que a gente vive o racismo na nossa sociedade. O racismo, ele é uma estrutura de uma classe, de uma comunidade sempre desfavorável. Isso precisa mudar. Como é que a gente melhora essa realidade no Rio de Janeiro? Com políticas públicas eficazes, com, claro, um Estado que olhe para essas pessoas e também com uma conscientização de cada um. É isso, Ana, perfeito, muito bem colocado, né? E legal a gente entender aí de forma bem detalhada, né, um pouquinho do panorama que a gente tem aqui no Rio de Janeiro sobre esse racismo ambiental, né? Onde que ele está presente e o quanto que ele afeta as pessoas aqui que estão próximas da gente. E indo para o nosso último fato ou fake, e uma das perguntas que a gente mais recebeu aqui internamente, sobre o plástico, né? Tinha que ser o plástico, nosso grande vilão aqui da humanidade há anos, e que há pouco tempo, né, a gente começou a falar mais sobre ele, sobretudo por conta da sua onipresença e também do que ele está causando hoje em dia nos nossos oceanos, né? O grande problema ambiental que a gente vem sofrendo e que vem sendo muito difícil da gente contornar essa situação, mas que é possível, que a gente já está tendo muitas práticas para isso. As maiores dificuldades que a gente tem hoje em relação ao plástico são desafios com a sua reciclagem. E eu queria saber do Matheus, para o Matheus desvendar aqui para a gente, se todo o plástico ele é reciclado ou não. Uma latinha de alumínio, que é a nossa grande heroína da reciclagem, inclusive no Brasil, onde praticamente 100% das latas são recicláveis, e assim é uma vitória. Uma lata que vai ser colocada para reciclagem, ela é amassada e ela vira uma outra lata. O plástico, isso não acontece. Sempre que você vai reciclar, você bota uma garrafa PET, para transformar ela numa outra garrafa de plástico, você tem que botar um pouquinho de plástico novo. Senão, ela vai ser um plástico com uma qualidade menor, vai ser um plástico mais frível, não sei, um pouquinho mais molinho. E aí, quando você recicla, ele vai ficar um plástico com ainda menos qualidade, até que ele vira o copinho plástico. Aquele copinho que a gente puxa para beber água nos bebedouros iniciais, que em algum lugar ainda tem isso, são muitos os lugares que tem isso. Esse é o plástico mais barato, porque a partir dali não tem mais o que fazer com ele. Então, assim, é uma questão muito séria do plástico, né? É um absurdo que continue se produzindo plástico reciclável, e não é só ou para os menos favorecidos, porque é mais barato, não, é lixo hospitalar, é lixo, sabe, é lixo, assim, de todas as camadas da sociedade, assim, tem o plástico descartável como um pseudo-conforto, e que está já cobrando uma conta cara da gente, diz que a gente engole, sei lá, um cartão de crédito por ano, né? Na nossa alimentação, através dos peixes que foram comer o microplástico, porque o plástico, aí inventa o tal do plástico oxibiodegradável, que é outra roubada, aquilo só vira um microplástico. E aí o que acontece? A gente não vê, pronto, não existe. Né? Que é a mentalidade com que a gente vinha tratando o lixo, a gente joga fora. Né? A gente vê muito vídeo hoje de criança e tal, que o cara rasga o negócio, faz até um barulhinho que eles fazem, e aquilo some da tela. Sumiu da tela, sumiu. Fico esperando ele abrir a tela e mostrar aquele pano de plástico em volta dele, de todas as embalagens que ele abriu. Então, assim, é um problema muito sério do plástico e que está, infelizmente, me parece longe de ser resolvido justamente pelo dinheiro. Muitas empresas que eu acho que ganham dinheiro com ele e desde a década de 70 não resolveram achar como se inventar alternativas a esse plástico.
Não, e a gente tem lido, né, visto muitas matérias que mostram que nos nossos corpos mesmo já estão encontrando microplásticos, né, por conta desse consumo excessivo que a gente faz. E recentemente um estudo apontou que nas garrafas PET de plástico mesmo, a gente encontra dentro da água microplástico. Então, o nível que a gente está hoje com esse excesso de plástico que a gente vem consumindo. Mas, desmistificado aqui para quem estava na dúvida em relação a isso. E aqui na Globo, a gente tem um forte cuidado com o uso de plástico. Inclusive, em 2019, a gente conseguiu ser plástico zero, né, Léo? Perfeito, a gente vem nessa observação do plástico, né, toda essa questão do aproveitamento dele, concordo com o Matheus, assim, ainda é muito baixo quando comparável, né, com outros tipos de materiais. O alumínio realmente é muito superior em relação a isso. E a gente veio, então, em 2019, a gente tirou os descartáveis, né? Então, a gente se tornou uma empresa plástico zero. E a gente vem observando muito isso também na operação em si. Então, tudo que a gente consegue ali tirar de plástico e transformar em outro material, ou dar uma vida, exemplo agora, né, de produções verdes, é legal falar, a própria produção, a iniciativa da produção ali sendo provocada em relação a essa questão do plástico, tirou todas as capas de chuva que eram entregues, eram capas, por cada produção, cada externa era uma capinha de chuva, e agora cada um tem o seu e guarda para a gente evitar, né, essa questão de um lixo plástico ainda maior. Então, assim, é uma preocupação que a gente vem olhando, assim como a gente olha também a evolução da tecnologia em relação ao aproveitamento. A gente sabe que tem duas vertentes aí. Uma é o que a gente falou da questão da educação, da segregação, o plástico indo para o local certo e tendo uma tecnologia boa, que realmente concordo com o Matheus que ainda não um aproveitamento bom, isso seria um benefício ali em relação a esse produto. Mas como a realidade não é essa, cara, vamos evitar, vamos buscar outro produto. E assim foi, por exemplo, na própria troca da nossa água mineral pela latinha, a famosa latinha do Bonner, né, que abriu, e foi um marco ali na questão dessa troca. De lá para cá, o aproveitamento de alumínio dentro da empresa, né, ou seja, a reciclagem, a economia circular com isso aumentou bastante. Então a gente olha isso também na questão da nossa cadeia produtiva. O que a gente na nossa cadeia produtiva pode melhorar? A gente vem estudando ali a questão de trocas de materiais. Vou sair um pouquinho do plástico, vou sair um pouco, porque tem uma conexão com ele, né? A gente está estudando uma questão agora de troca de material, de madeira, né? Que a gente dá um fim circular, mas a gente poderia dar um fim melhor, ambientalmente falando, e aí a gente vem olhando para trocar por uma madeira bioplástica. É pegar o lado bom dele, então é transformar o nosso resíduo plástico em madeira que vai para cenário, essa madeira é utilizada, depois ela volta como matéria-prima para novos cenários. É circularidade total que a gente consegue dar nessa operação. Isso ainda está em teste, tem toda uma parte de acabamentos ali que a gente está olhando, mas é só mais um exemplo de que a gente está de olho nessa problemática do resíduo e o plástico está no centro dessa discussão. Léo, você falou rapidamente do Guia de Produções Verdes. Explica para quem está em casa o que é esse guia que a gente lançou aqui. Sim, explico sim. Isso é um Guia de Produções Verdes, ele está dentro de um processo que a gente fez no ano passado, colocando as produções e tentando dar um aporte com uma questão um pouco até provocativa e já oferecendo soluções para que as nossas produções também saiam com todas essas boas práticas. Então a gente vem observando uma evolução bem relevante, né? Em toda essa parte de materiais. A gente olha isso dentro da parte de cenografia, já um produto desenhado ambientalmente melhor, e isso se reflete em toda a cadeia produtiva. A gente vem olhando materiais, cenários, a própria maquiagem, tudo que, né, a Érica pode me ajudar com mais exemplos aqui, que a gente consiga dar um fim sustentável um pouquinho melhor dentro dessa cadeia produtiva. Isso. A capa de arara, tem diversos materiais que já está trabalhando dentro com esse viés de fazer uma produção mais
alinhada com a sustentabilidade, né? O combustível dos nossos carros também é um combustível menos danoso, né? Perfeito. A nossa frota de veículos, quando a gente sai para fazer uma gravação na rua, os carros que a gente usa têm um combustível com um impacto menor, né? Para toda a frota Flex já tem uma política de abastecimento etanol, então isso já é um ganho enorme aí em relação à questão do carbono. A Globo é uma empresa carbono neutro, né, desde 2019, e com uma meta pública também de redução, e a gente sempre fala, né, não basta só a neutralização, a gente tem que reduzir. Então, tem toda essa questão do combustível fóssil, assim também como questões de energia renovável. Hoje a empresa já 99,5% do seu consumo já vem de fontes renováveis, a gente busca esse 100% até 2030 também, e tudo isso é uma evolução aí, uma evolução do bem, digamos assim, né? Eu trouxe outra pergunta do Fato Fake, essa não entrou, mas ele já falou. E falando aqui do consumo de energia renovável, né? Ela vem. Não, a gente sabe que a Globo cada vez mais está adotando novas energias, aqui, como você mesmo disse, nos nossos produtos, nas nossas entregas, nos nossos cenários. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, como é que está sendo a nossa transição energética. E já desmistificando se a transição energética ela é boa ou não para o meio ambiente. Não, com certeza boa, porém com ressalvas e cuidados, né? E aí o cuidado e ressalva vem em relação aos resíduos, né? Como que como é que serão tratados todos esses resíduos, por exemplo, de placas solares. Mas isso a própria indústria, a gente acredita e a gente observa que ela vem buscando também circularidade nessa produção. Mas é um bom ponto para se observar. Mas em relação à questão do combustível fóssil, e aí indo também ao encontro da ciência, assim, não tem como a gente não fazer essa transição energética. A gente, então, aqui na Globo, a gente migrou muita parte já para energia renovável. A gente está falando de 99,5%, como eu falei, do nosso consumo já vem de fontes renováveis. E a gente observa na nossa operação também algumas oportunidades, e a gente já vem implementando alguns projetos, como o uso de gerador nos produtos ao vivo. Isso era uma questão que a gente vem também evoluindo. Já tem um projeto de mais de 10 milhões de reais aprovados aí na empresa, para que a gente substitua a fonte primária, né, que seria o gerador ali, por a questão do banco de baterias, os no breaks. E isso no nosso inventário de carbono já vem mostrando um resultado bem interessante. Então essa é uma saída bem bacana aí em relação à nossa pegada de carbono. Bom, e perguntando aqui para o Matheus, já que a gente está falando de fonte renovável, né? A gente sabe que o Matheus utiliza e abusa muito de painéis solares aí na sua casa, né, Matheus? E eu queria que você, para a gente fechar aqui com chave de ouro esse nosso encontro, você desse uma dica e uma inspiração para quem quer ser sustentável, mas ainda não sabe por onde começar. São muitas as possibilidades da gente ser sustentável, da gente tomar atitudes sustentáveis no dia a dia. Tem pequenas, médias e grandes atitudes, né? Eu tenho placas solares, eu tenho carros híbridos, portanto, acabam sendo abastecidos pela energia do sol. Eu reaproveito a água da chuva, não saio de casa sem sacolas retornáveis e uma garrafa de água, tenho minha compostagem, tenho, como eu disse, privilegio empresas com menos embalagem, que tenham uma visão mais sustentável no seu presente ou para o seu futuro, né? Fujo dos greenwash. Eu acho que muito do que a gente falou, inclusive do racismo ambiental, tem a ver com greenwash, tem a ver com a sustentabilidade para calar a boca de um certo nicho social. O outro quer continuar se consumindo, precisa continuar alimentando a máquina do desperdício, a máquina disso, daquilo, né? E também não precisa ter acesso à questão da sustentabilidade. Quando a gente sabe que é justamente nas comunidades que a gente tem a maior possibilidade de implementar ideias de ecologia, né? Novas, ideias sustentáveis podem começar na comunidade, que são mini-cidades, com toda a estrutura de uma cidade, mas em tamanho menor. Então, eu acredito muito nas comunidades no Rio e em todo o Brasil como o início de novas práticas sustentáveis ambientais. Acho muito importante. Mas respondendo à sua pergunta, eu pegaria os R's. A gente tem 5 R's, né? Reutilizar,
reciclar, repensar, recusar. Tem um outro R que eu sempre esqueço. Reduzir, pronto. Então, é isso, né? Reduzir o nosso consumo. Eu preciso mesmo de tudo que eu estou consumindo, né? Reutilizar. Você comprou aquela caixa pode servir para uma outra coisa, reutilize, né? Reciclar, então fazer a coleta seletiva, como a gente falou, e de uma forma geral repensar, né? Repensar qual é o nosso impacto, né? Como bem disse a Ana, a nossa pegada, né? A gente tem a pegada de carbono, tem também a pegada hídrica, né? Não tem nada que a gente consuma que não venha com muitos litros de água desperdiçados, com muito carbono gerado, né? Então, a gente precisa realmente repensar. Então, esses R's eu acho que são um excelente começo, né? E nunca achar que está fazendo pouco. Eu tenho uma hashtag que eu uso que é um gesto muda, né? Escolha um gesto. A partir de amanhã eu vou só separar meu lixo. Pronto, esse gesto certamente vai mudar o seu olhar, porque vai te tornar uma pessoa mais conectada com a verdade. E a verdade é da ordem da natureza, não é da ordem do que a gente inventou para viver. Posso comentar algo também? O Matheus citou um ponto importante aqui de que essas áreas de comunidade têm um grande potencial para se tornarem sustentáveis. Lembrei de uma reportagem que a gente fez em 2022 no Alto da Boa Vista. Existe uma comunidade no Alto da Boa Vista com dezenas de famílias ali que se chama Vale Encantado. É super curiosa a história desse vale, dessa comunidade. Eles têm diversos exemplos de sustentabilidade nesse espaço. Primeiro que a economia é baseada no ecoturismo, eles têm muito essa pegada turística por ali, com guias e com uma responsabilidade muito grande. Eles têm restaurantes com água aquecida por sistema de energia solar. Eles têm um botijão de gás com um biodigestor que processa restos de comida, gerando gás para a cozinha dos restaurantes da área turística. Frutos das florestas ali, frutos das hortas, tudo que é colhido, tudo que é cultivado naquele local vai para os restaurantes também, abastecendo esse ciclo. E eles têm um projeto de saneamento fenomenal. Eles montaram de forma manual mesmo uma rede de esgoto nessa comunidade, feita pelos próprios moradores, e esse sistema de canalização coleta os resíduos das casas, faz uma filtragem e devolve água praticamente limpa para a natureza. Então é uma região que precisa ser estudada, precisa ser explorada, que é um caso concreto muito interessante, assim, de um exemplo que dá para ser sustentável também de forma simples, né? São pessoas simples, uma comunidade de pessoas ali que de forma manual tiveram essa consciência e desenvolveram ideias ali muito funcionais. É super bacana ali. Vale Encantado o nome da região. Que legal isso, a gente conhecer tão pertinho aqui da gente. Já tem uma iniciativa como essa que traz tantas outras ações, né? E bom, infelizmente vamos ter que encerrar aqui nosso episódio, mas a gente já viu que esse papo aqui poderia durar horas e horas, né? Então já fica o convite pra gente falar novamente, trazer mais novos fato ou fake e a gente desvendar em muitas dúvidas. E pra quem tá acompanhando a gente aqui, a gente tá disponível nas plataformas de áudio, no perfil do Vem Pra Globo no YouTube e também no Globoplay em formato de videocast. Então comenta aqui, conta pra gente o que você achou, divide com a gente sugestões que a gente vai ler tudo, beleza? Até o próximo Globotechcast. Muito obrigada pela sua presença. Muito bom. Obrigada.